Olá, Indaiatuba, olá, nossa região, todo mundo ligado aí no canal 26 da TV Indaiá. Obrigado por estar acompanhando nosso programa mais uma vez. Obrigado para você que nunca acompanhou, está chegando agora. É um prazer ter você aqui comigo e, claro, espero que também seja da sua parte receber a nossa programação em sua casa. O programa Papo Livre está no ar e hoje nós trazemos aqui a Renata Sigrist, ela que é orientadora de estudos do PNAEC, que nada mais é do que o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um compromisso do município, da União com a educação. Obrigado, Renato, por estar aqui com a gente. Vamos falar para o pessoal o que é exatamente esse programa do governo federal. Bom, o PNAEC todo mundo conhecido também como Pacto. Pacto, né? Então, o Pacto é o Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. É uma parceria do governo federal, né, através do MEC, estados e município. No nosso caso aqui em Indaiatuba, nós temos a rede municipal. Certo. Então, foi feita uma adesão ao Pacto, ao PNAEC. A esse programa. A esse programa desde 2013. Então, ano passado, nós já aderimos, né, através da Secretaria de Educação, ao programa PNAEC. E o ano passado nós já tivemos essa formação continuada e é destinada para quem? Para os professores alfabetizadores. O que exatamente o que faz esse programa? O que consiste o programa? Bom, o objetivo maior do programa do PNAEC é que as crianças, né, os alunos, eles estejam plenamente alfabetizados ao final do primeiro ciclo, que a gente chama do ciclo de alfabetização, que é o terceiro ano do ensino fundamental, né, que é uma média que as crianças têm o antigo terceiro ano primário. De idade, exato, né? Então, no terceiro ano do fundamental, as crianças têm que estar alfabetizadas. E para isso que esse programa ele foi implementado já desde 2013, para que os professores que dão aula, que eles ministram aula nesses anos, né, primeiro, segundo e terceiro ano do fundamental, eles tenham uma formação continuada, voltada para os aspectos da aprendizagem da criança nesses anos que eles lecionam. E qual é o fundamento, por exemplo, o que se trabalha com o professor nesse aspecto, para que ele tenha essa orientação continuada, desenvolva essa habilidade? Certo. Então, o ano passado, os professores, eles tiveram já a formação continuada, uma carga horária de 120 horas, ela foi com ênfase na língua portuguesa. Tá. É lógico que ele permeou outros componentes curriculares, mas a ênfase maior foi na língua portuguesa. Tá. Então, todos os assuntos relacionados, né, à linguagem, como é que a criança aprende, e a teoria. Então, o grande foco do Pacto foi atrelar a teoria com a prática. Certo. Então, nos nossos encontros com os professores alfabetizadores, nós discutíamos, estudávamos muito a teoria, né, que o Pacto ele foi dividido, nós tivemos 8 cadernos de formação, né, que o próprio governo federal enviou para os municípios que aderiram ao Pacto. Tá. Então, ao longo, né, do ano de 2013, nós fomos trabalhando esses 8 cadernos com os professores. Então, o caderno... Na verdade, é um treinamento com os professores. Isso, né? É o que a gente chama de formação continuada para os professores. Então, nós estudávamos todos esses cadernos, né, que dava esse embasamento teórico ao professor. E, após, né, toda essa discussão teórica que era feita junto com os professores nos encontros, o professor ele tinha lições de casa. Tá. Então, basicamente, o que eram essas lições de casa? Como eles estão atuando efetivamente em sala de aula, a lição de casa deles era levar uma proposta de atividade a ser aplicada em sala de aula, de acordo com aquilo que já tinha sido estudado, da teoria estudada. Aplicava-se a atividade e nas aulas posteriores era discutido e socializado essa aplicação da aula de acordo com a teoria que era estudada.
E para que isso? A gente sempre fala da ação, reflexão e ação. Então, ele aplicava a atividade, aí voltava, a gente refletia sobre o resultado e, a partir disso, voltava novamente para a sala de aula para replanejar, se fosse o caso, essa atividade. Para quê? Para melhoria da qualidade de ensino, para que, de fato, os alunos aprendam. Então, a gente sempre fala dessa forma, é a ação, a reflexão e, novamente, a ação. É um constante ciclo, né? Planejar e replanejar. E agora vocês têm também a disciplina de matemática também. É a primeira vez isso? Como é que funciona? Então, o pacto, ele foi já, quando foi implementado pelo governo federal, a ênfase era, num ano, a língua portuguesa e, posteriormente, a matemática. Então, em 2013, nós já tivemos a formação em língua portuguesa. Esse ano, a ênfase é na matemática. O ano passado foram 120 horas em língua portuguesa, esse ano teve um acréscimo. Esse ano nós teremos uma formação continuada com os professores de 160 horas. Como é que estão divididas essas 160 horas? 120 horas para a matemática. Então, a ênfase maior é na matemática. É lógico que ela permeia também pelos outros componentes curriculares, pelas outras disciplinas, mas a ênfase é matemática. E essas 40 horas que teve acréscimo em relação a 2013 é o aprofundamento em língua portuguesa. Como ano passado nós trabalhamos a língua portuguesa, então esse ano a gente daremos essa continuidade na língua portuguesa e também atrelado com a matemática. E como é que funciona, Renata, esse treinamento, como é que se diz? Esse processo todo com os professores? Vocês têm encontros... Bom, vamos voltar um pouquinho. Vocês são coordenados pela Unicamp. Isso. Esse pacto, né, o pacto, ele tem a parceria do governo federal com o município. Mas, para que tudo isso aconteça, tem uma instituição de ensino superior que coordena o projeto. Isso, faz toda a formação dos orientadores de estudo. Tá. Então, os orientadores de estudo, aqui em Indaiatuba, nós temos, em 2014, nesse ano, 8 orientadores de estudos. Tá. Então, esses orientadores de estudo, eles vão regularmente até a Unicamp também receber uma formação continuada para que a gente retorne ao município e aplique o curso. Os formadores, os orientadores, eles têm uma carga horária de 200 horas na Unicamp. Certo. Então, é muito estudo também com esse mesmo intuito. A gente estuda a teoria, fazemos também nos encontros a lição de casa, retomamos, discutimos, refletimos sobre os assuntos abordados. Certo. E voltamos para o município para aplicar. Então, orientador 200 horas, professor 160. Agora nós estamos aqui em Indaiatuba já para começar a orientação dos professores. Exato. Agora no próximo dia 25 de junho, a gente já começa a primeira formação. Aqui em Indaiatuba, nós temos 8 orientadores de estudos. Então, são 8 turmas. Tá. Então, esse ano nós temos 191 professores do primeiro ao terceiro ano que farão a formação continuada do PENAIC. Tá. Está dividido de segundas, quartas e sábados. Segunda-feira e quarta-feira é dado à noite, das 18h30 às 22h30. E aos sábados, das 8 às 12 horas. E onde acontecem daí os cursos em Indaiatuba? Aqui em Indaiatuba mesmo, nós pegamos uma escola municipal, que é a EMEB do Complexo Parque das Nações. Certo. Que já tem toda uma estrutura, uma escola nova, já tem todos os equipamentos de data show, computador, tem a lousa digital para a gente estar... oferecendo, aplicando os cursos aos professores. Tem muito vídeo que nós
passamos, né, iremos passar aos professores e, posteriormente desse vídeo, que é mostrado uma prática de um professor, Certo. a gente já leu a teoria, aí é feito também essas discussões. Lemos, assistimos o vídeo e discute também. Tá. Aí essa proposta é para eles irem até a sala de aula aplicar. Esse ano, na matemática, a proposta também é muita aplicação de jogos. Tá, para desenvolver o raciocínio. Para desenvolver o raciocínio, o sistema de numeração, grandezas e medidas, a geometria. E também a ênfase maior é a matemática do dia a dia, que é o que nós falamos do uso social da matemática. Tá. Né? Tudo à nossa volta Tem a matemática. Se a gente pegar uma folha de sulfite, for ver a medida, a dimensão, o ângulo que ela forma, qualquer embalagem, o rótulo dessa embalagem também tem. Quando a criança acompanha seus pais num supermercado, num passeio, até no próprio caminho da residência até a escola, a matemática também está presente. Então, tudo isso vai ser abordado com os professores no pacto, nesses encontros que são serão semanais. Quantos encontros são? Vocês fazem a formação agora esse mês aqui e depois tem algum retorno no meio do semestre? Como é que é? Nós vamos começar, né, como os orientadores tiveram a primeira formação na Unicamp no início de junho, nesse período posterior à formação da Unicamp, os orientadores de estudo de Indaiatuba se reuniram, fecharam, né, a pauta. A fórmula para Indaiatuba. A fórmula para aplicação junto com os professores. Então, nós começaremos agora dia 25 de junho, que começa numa quarta-feira, depois vai no sábado e na segunda-feira, dia 30 de junho. Posterior a isso, os professores entram em recesso. Certo. Então, eles vão ficar em recesso. Nós retornaremos em julho. Posterior ao recesso dos professores, nós retomaremos em julho e vamos até o final do ano. Sempre fazendo essa... São 12 horas mensais Tá. de aplicação do curso. Então, são basicamente 3 vezes no mês que os professores irão até essa escola para receber a formação, né, continuada, com ênfase na matemática. Tá joia. Nós conversamos aqui com a Renata Sigrist, é um assunto muito importante, a gente vai voltar a falar sobre isso, Sim. porque isso tem muito a ver com a qualidade do ensino. Indaiatuba é uma cidade que desponta nesse setor, desponta como em todos os outros que Indaiatuba está à frente também, mas uma cidade como Indaiatuba, sempre pujante, ela tem, obviamente, o que oferecer de melhor para os alunos. Nós temos aqui uma boa formação agora do ensino básico, fundamental, e aí nós temos também o ensino técnico e o ensino tecnológico, também as faculdades aqui. Enfim, Indaiatuba é uma cidade que, graças a Deus, está adiante do seu tempo, em comparado com outras cidades no Brasil. E eu agradeço mais uma vez a sua participação, vamos acompanhar de perto isso aí, porque a gente tem interesse que a cidade saiba o que se faz pela educação dela mesma. Sim, o prazer é nosso, né? E a Secretaria de Educação está sempre voltada para esse aprimoramento dos professores para atingir o foco maior que é o nosso aluno. Então, tudo que a gente fizer em benefício do aluno para a sua plena alfabetização, a Secretaria de Educação, né, ela está sempre à frente. Muito bom. Obrigado. Você aí de casa, não saia daí. Eu volto já já com mais um bloco do nosso programa de hoje. Então é isso. Pela PK eu volto já já. De volta com o nosso Papo Livre, o programa que chega até você sempre aqui pelo canal 26 da TV Indaiá. Neste bloco eu trago o Rodrigo Mendes, ele que é piracicabano e escritor. Trabalha na área de TI, mas nada a ver com escrita. Porém, é um apaixonado. Obrigado por estar aqui, Rodrigo. Obrigado, o prazer é meu. Rodrigo, vamos falar um pouquinho do seu livro Atemporal. Como é que é isso? Do que trata esse livro? É um livro de ficção policial, né? A ideia foi criar uma história de entretenimento. Você viajar na história, esquecer de tudo o resto. Aquele livro gostoso de ler, que você não consegue parar de ler.
quer descobrir o final da história e quando chega o final da história você fica triste porque o livro acabou. Que legal, que ótimo. O Rodrigo, ó, deixa eu até mostrar um pouquinho aqui, olha, o livro do O Atemporal, ele foi editado pela Novo Século. Fala um pouquinho sobre essa sua paixão por escrever. Olha, na verdade a paixão por leitura existe desde que eu me lembro 5, 6 anos de idade, quando eu ia ao dentista, por exemplo, porque criança ir ao dentista não é uma coisa muito agradável, né? Até hoje não é assim. Então, e eu lembro, é muito claro na minha memória que o prêmio por me comportar, por ir ao dentista, era passar numa banca de revista e comprar gibi da Turma da Mônica na época. Então, assim, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito. Quando eu comecei a trabalhar, parte do salário era destinado a livro, sempre comprei, e de uns tempos para cá eu comecei a pensar, assim, eu sempre tive o sonho de trabalhar com livros, de alguma forma, ou abrir uma livraria, alguma coisa relacionada a livro, para ter contato com livros. E uns 4 anos atrás comecei a pensar nessa ideia, por que não escrever um livro? Eu gosto muito de histórias, eu acho que eu consigo, até pela formação de TI, formação técnica, né? Eu sou formado em análise, na época, análise de sistemas, já mudou de nome, e eu consigo pensar, estruturar as histórias na cabeça. Eu acho que isso ajuda muito. Né? Você vai contar uma história, você consegue colocar o começo, o meio, o fim, você consegue pensar nisso. Então, como eu gosto muito de ler, eu falei, vou escrever uma história. E daí comecei a pensar, amadurecer a ideia de escrever. Né? Tá. E qual é o enredo desse livro? Esse livro, eu não posso contar muito para não estragar a surpresa, mas qual é a sinopse dele é assim, ele começa, na verdade, em 1983, né? Tem uma dupla de detetives que eles estão investigando o tráfico de drogas. E por causa dessa investigação, um deles, então, a dupla é o André e o Henrique, o André ele é sequestrado. O livro já começa durante o sequestro do André. E o sequestro não acaba bem, né? Ele é assassinado em circunstâncias misteriosas, apesar de ser um sequestro, o tipo de ferimento que ele apresenta. E na cena do crime é encontrada uma plaquinha de metal que não tem nada gravado, ninguém sabe para que serve. Uma plaquinha em branco. E fica lá, ninguém sabe o que é. Daí o livro ele pula para 2023, né? O filho do Henrique, que é o parceiro que sobreviveu, o Lucas, que é o protagonista da história, ele também é um policial, né? Ele tem 33 anos em 2023 e ele recebe uma informação nova sobre a cena do crime de 83, sobre a plaquinha. Ele descobre que a plaquinha que foi encontrada lá atrás, em 83, foi, na verdade, fabricada em 2023. Caramba, então... Daí começa a investigação, né? Todo o desenrolar da história em cima disso. Bacana. Quem você lê? Quem que você gosta de ler? Olha, eu gosto muito, eu me inspirei muito no Harlan Coben, né? Um norte-americano, ele tem diversas histórias, assim, de thriller policial. Dos nacionais, o André Bianco, eu gosto muito do estilo dele de transpor a história para a nossa realidade, para a nossa cidade, para nossa, né, no Brasil, coisas que se você é do lugar, você passou por ali, você, o cara falou disso aqui no livro e tal. Então esse tipo de coisa, apesar da história se passar mais em São Paulo, eu procurei colocar algumas referências, alguma coisa assim, que a gente, ao ler, você consegue identificar como se realmente estivesse acontecendo. Acho que isso... Então, André Bianco, o Jô Soares, eu gosto muito do estilo da escrita dele. A leitura dele é bem gostosa. É um negócio que desenvolve bem. Esse é o primeiro livro que você escreve? Esse é o primeiro livro, espero que vários por vir. Você já tinha feito algum ensaio, alguma coisa, ou sentou e começou a fazer o livro? Então, a história, assim, como eu disse antes, eu estava com a ideia de escrever, mas eu acho que para você escrever, você tem que ter aquele insight, né? Você tem que ter aquela luz que vem, e para mim essa luz veio comigo dormindo, né? Eu sonhei com a história do livro. Eu sonhei com a cena inicial e a cena final. Falei, putz, isso dá uma ideia bacana para uma história, tal, vou começar a escrever.
E daí, assim... Como é que era a sua rotina? Você acordou e escreveu isso? Como é que foi? Então, quando eu sonhei com isso, eu acordei e já corri direto papel e caneta para não esquecer, né? Não perder. E daí, o meio foi um pouquinho mais desafiante, porque eu me preocupei muito em amarrar todas as pontas. Eu tinha que fazer aquele começo, chegar no fim de uma forma que fizesse sentido. Não adianta eu falar que você está aqui, daí na cena seguinte você está, sei lá, em cima do telhado. Não, tem que descrever por que você foi, o que aconteceu. Então isso eu me preocupei muito em fazer. Levei 2 anos para escrever esse livro. Isso eu ia perguntar agora. Quanto tempo você demorou para escrever o livro? Eu levei 2 anos, até porque eu tenho meu trabalho, né, no dia a dia, então eu tive que conciliar as duas coisas. Não quando é que você sentava para escrever? Normalmente à noite, depois de trabalhar o dia inteiro, ainda cabeça querendo, vai, escreve, né? Você tinha que... Isso é mais ou menos como um vício, né? Quando você começa, você não quer parar, né? Como se você estivesse comendo aquela cocada gostosa, você precisa dar uma paradinha, porque alguém tocou a campainha, você não vê a hora que o cara vai embora para você voltar a comer alguma coisa e tal. Quando as ideias estão fervendo na cabeça, você tem que parar e você tem que fazer isso, senão E quando você parava de escrever, você deixava alguma coisa, alguma anotação para a próxima vez que você sentasse, você fala, pô, não posso esquecer isso aqui e tal, como é que é isso? Muitas vezes... Porque às vezes você está com um negócio na cabeça ali, mas não vai dar tempo, você está cansado, coisa e tal, daí você vai dormir, no outro dia não é a mesma coisa. Sim, Então, o que eu fiz, mais assim, eu sempre me policiei, porque eu escrevi de um jeito que, quando você termina um capítulo, você quer saber o que vai acontecer. Você terminou aquele capítulo, você fala, nossa, e agora? Eu preciso ler. Só que daí o capítulo seguinte, ele é um outro, ele parte de uma outra foco, de outro personagem, por exemplo. E daí esse capítulo desse segundo personagem, você termina e fala, nossa, eu preciso ver o que vai acontecer. E daí no próximo volta para o capítulo primeiro, para o anterior ali, e você fala, nossa, é isso que está acontecendo. Então assim, eu me policiei para sempre parar de escrever ao terminar um capítulo. Né? Eu terminava um capítulo e falava, não, agora eu vou parar. Eu tinha mais ou menos a ideia do que eu ia fazer no próximo, mas não deixava nada assim. Só mais para o final que me deu um branco, que eu fiquei acho que uns 2 meses sem escrever, que eu sabia o que eu queria fazer lá na frente. Até o final estava desenhado desde o começo, mas lá na frente eu sabia o que eu queria fazer. Então eu deixei anotado. O computador é bom por causa disso. Né? É diferente do papel e da caneta que você não pode apagar depois, você não pode inserir e tal. O computador ajudou, graças a Deus, estamos na era da informática. E como é que você chegou até a coleção Talentos da Literatura Brasileira, e como é que você chegou na Novo Século? Como é que você conseguiu a publicação do livro? Porque hoje é uma coisa complicada, hoje em dia, você conseguir que uma editora pegue o teu livro, aceite o teu livro e publique. Sim, é uma batalha, é uma pequena batalha. Para mim, particularmente, são 3 batalhas que eu consigo analisar. É você escrever, né, a partir do zero, escrever o livro, é você conseguir uma editora e depois é você fazer a divulgação do seu livro. Essa da editora, para mim, não foi a pior, foi até a mais fácil. A Novo Século, eles têm... Eu mandei e-mail para, acho que 5, 6 editoras. Eu recebi dessas 5, eu recebi uma resposta. Uma resposta que foi dessa. Não, essa está fora das 5. Tá bom. Eu mandei para 5 e uma respondeu falando, estamos com muitos livros, não dá para publicar agora. Mas a Novo Século não foi nem por e-mail, eles têm um formulário no site deles, na internet, até recomendo quem quiser publicar. O site deles, você procura lá na internet Novo Século, eles têm uma página exclusiva para você preencher, se cadastrar. Você quer publicar o seu livro? Você vai lá, você cadastra as suas informações e você coloca mais ou menos que a sinopse do seu livro. Né? Então, assim, você tem que ter o livro pronto, né? Claro. Então, escrito, né? Pronto. Escrito. Não, é pronto, elaborado o livro. Exato. Daí você coloca a sinopse e eles vão fazer uma avaliação, né? Se eles acham que compensa, tal, se é interessante para eles, porque de repente não cabe na linha da editora, né? Claro. E depois de uns 10 dias, até acho que uma semana, eles entraram em contato, que acharam interessante a história, e daí assim, manda o livro para ler. Aí você fica morrendo de medo, né? Porque o livro não está registrado nesse momento, né? É um arquivo Word, né? Você não pode mandar o seu livro para qualquer um, né? Porque direitos autorais, tal, né? O cara pode simplesmente ir lá e registrar o seu livro, no nome dele. Mas por se tratar de uma editora grande,
eu já conheço a Novo Século desde 2000, mais ou menos, que eu comecei a ler André Bianco. Eu falei, eles não vão, né, sacanear, não vão se sujar por pouca coisa. Dá para confiar. Né? Então, assim, pesquise as suas fontes, tal, se dá uma olhada se realmente é confiável. Daí você manda, e foi o que eu fiz. Eu mandei, deu tudo mais certo. 10 dias, eles retornaram e falaram, vamos publicar então, vamos fazer o contrato. Bom, e o lançamento do livro aqui em Indaiatuba foi feito o primeiro dia 5 de junho em Piracicaba, né? Isso. E o próximo lançamento vai ser quando? O próximo vai ser dia 27 de junho. Em Indaiatuba. Sexta-feira. No Casarão, na Tulha do Casarão do Pau Preto, às 19 horas. Isso. Vai ter um evento da Secretaria da Cultura, o Sarau Literário Todas as Palavras, e eu fui conversar com eles, tal, se de repente a gente podia fazer alguma coisa em conjunto, e muito legal. Então, agradecer ao pessoal da cultura que abriram esse espaço. Eu vou fazer o lançamento aqui em Indaiatuba, junto com eles lá. Então tá, dia 27 de junho, às 19 horas, no Casarão do Pau Preto, lançamento do livro Atemporal, do Rodrigo Mendes. Você pode comprar nas melhores livrarias da cidade, livrarias físicas, ou pode comprar também pelas livrarias online da Saraiva, Cultura, Companhia dos Livros, né? Tem entre outras. Entre outras, né? Quer saber mais? Facebook. Entra no Facebook lá, /livro atemporal. Ou também no rodrigomendes.escritor. E ainda tem o site dele, né? Que é o www.rodrigomendesescritor.com. E o e-mail é rodrigomendes.escritor@gmail.com. Rodrigo, obrigado pela participação no programa. Obrigado. Sucesso na sua carreira literária aí e sucesso para o livro. Eu que agradeço, eu deixo o convite a todos vocês. Iremos sim, com certeza. Participar. Obrigado mais uma vez. Legal. Antes de terminar, eu quero mandar um grande abraço para Ana Carolina, lá do Morada do Sol, e para Dirce Barbosa, do Jardim Moarama. Eles estão sempre sintonizados no nosso canal. Obrigado pelo carinho. E, claro, não saia daí, tem mais programação da nossa TV Indaiá aí na sua telinha. Não se esqueça, quer mandar uma sugestão, quer fazer uma crítica, quer dar uma ideia, enfim, papolivre@tvindaiá.com.br. Curta o nosso programa, a nossa programação no Facebook. Aí aqui embaixo no Facebook você dá um ok, dá aquela curtidinha. No YouTube, quer assistir um programa que você perdeu, que você quer assistir de novo? Tá lá no YouTube, no nosso canal TV Indaiá. Aí você clica aqui embaixo, deixa eu ver, aqui desse lado aqui, você clica lá o programa que tem o ok, e em cima aqui você dá um clique no siga-me. E aí você fica por dentro da nossa programação. Tá certo? Mais uma vez, quero agradecer. Brigadão, fica com Deus, muita paz e até nosso próximo encontro.